Acontece por quê? Porque a indústria foi o setor que menos cresceu. Como é que nós crescemos entre 2003 e 2008? Nós crescemos primeiro graças à extraordinária expansão dos preços das commodities e exportação física dessas commodities, em primeiro lugar. Depois o governo Lula teve a coragem de expandir o crédito, principalmente o crédito consignado, o que possibilitou, evidentemente, uma expansão do consumo das bases de consumo de pequena classe média. O que eu quero chamar a atenção é que foi um governo que teve a coragem de fazer isto e de dar um reajuste real crescente ao salário mínimo. E cumpriu com a determinação da Constituição de 88 no que tange às aposentadorias rurais. Então você teve realmente uma ascensão das classes de menor renda, você teve uma ascensão. E isso, evidentemente, se traduziu num crescimento importante em termos de consumo de base. E agora, mais recentemente, na crise, em que o governo liberou os financiamentos para automóveis num nível inteiramente irresponsável, eu diria, né? Vender automóvel em 84 meses é uma coisa que não se faz, não se deve fazer, né? Mas graças a essa expansão do crédito, então você reativou o consumo. O investimento, que é o que nos interessa, porque quando você quer falar de crescimento e de desenvolvimento, você tem naturalmente que perguntar o seguinte: e o investimento como é que está? Bom, na década de 70, a proporção dos investimentos no PIB brasileiro era de 1/4, de cerca de 25%. Né? Com toda essa expansão que houve nos anos recentes, ele está por volta de 18% apenas. Então, esses 7% do PIB, se você pega essa diferença que sumiu, que não foi realizada, nesses 30 anos de 1980 até hoje, você pode fazer um cálculo mental e ver o quanto que esse país deixou de produzir, quanto que ele deixou de se desenvolver, o quanto de residências, de escola, de fábricas, de exportações de produtos industriais nós deixamos de fazer, porque o investimento caiu. O discurso da Fiesp. A Fiesp é contra a taxa de juros. Mas a gente sabe muito bem que nos balanços patrimoniais das grandes empresas brasileiras, uma boa parte da sua renda é renda financeira, é dada pela taxa de juros. Ou seja, há um paradoxo no discurso de política econômica, hoje, que é um paradoxo que está se construindo desde a década de 80, de que você tem que ter uma sociedade de juros baixos para ter uma sociedade industrial. Por quê? Porque isso é fundamental para eu financiar o investimento, formação bruta de capital fixo, e aí eu consegui ter uma sociedade pujante do ponto de vista industrial. Mas, ao mesmo tempo, as próprias empresas, elas estão entrelaçadas ao mercado financeiro, à valorização financeira do seu patrimônio. Então, como você desarma esse processo, não é uma simples canetada de baixar os juros. Nós temos uma política macroeconômica perversa ao longo de todos esses anos. Nós estamos com câmbio apreciado desde o final de 1989. Hoje está muito mais do que esteve no passado, mas o câmbio valorizado desde 89 para cá. Né? E essa taxa de juros, praticamente também, a partir do governo Collor, ela cresce, sofre baixa, sobe, mas ela se mantém, em média, a um nível simplesmente escorchante. É a maior taxa de juros real do planeta. Não é? Então, o empresário também, evidentemente, o empresário ele mede o investimento dele pelo que aquele investimento vai proporcionar de lucro. E para ele conseguir uma taxa de lucro semelhante à taxa de juros, tal qual ela é cobrada no sistema, ela é praticamente impossível. São poucos os segmentos industriais que realmente você pode fazer um investimento e, como empresário, receber um retorno próximo a essa taxa de juros que nós praticamos. Então, o investimento, evidentemente, ele murcha. Fica um investimento utópico, reduzido. Então, eu diria para você, com essa política macroeconômica que nós temos, com esse juro, com esse câmbio, e com a economia escancarada pelas práticas neoliberais que continuaram, não é? Você pode desenhar a política industrial que você quiser, que ela não vai ter efeitos, os efeitos dela vão ser mínimos, vão ser minoritários. Hoje registram-se fatos surpreendentes, como o fechamento de uma fábrica de calçados como a Azaleia, demitindo 10 mil trabalhadores, e a importação de fardas militares da China. Além disso, manifestações contra a importação,
apoiada tanto pela CUT quanto pela Fiesp. Custa crer que esse país já teve um período chamado de Revolução Industrial, a Era Vargas, que tentaram enterrar. E um dos diretores da Fiesp, inclusive, ele aprontou uma falsificação de uma importação fraudulenta que ele fez propositadamente para que o governo viesse prender ele e multar a empresa. Ele até botou a marca do sapato que ele estava importando, era Pim.Eltel, Pimentel, que é o sobrenome do ministro da Indústria. E eram importações totalmente fraudulentas, ele queria provar que isso era possível e ele teve inteira razão. Nós estamos, a indústria de calçados foi afetada em 20% por importações provenientes da China, a indústria de calçados brasileira, que é uma indústria tradicional, né? A têxtil também foi prejudicada e a indústria de confecções, olha, confecções, meu Deus do céu, é trabalho intensivo e é salário baixo de costureira, que é uma profissão mais simplificada em termos de complexidade tecnológica, não é? Entretanto, esses setores, confecções, calçados e testes, eles estão dando com os burros d'água na pauta exportadora brasileira. Eles apresentaram déficit pela primeira vez. A reação brasileira a isso? É uma ameaça chinesa. Não tem ameaça chinesa nenhuma. A ameaça é o Brasil. A ameaça é a nossa classe dominante. A ameaça é a nossa política. Por que nós não preparamos para estar participando dessa grande transformação da indústria moderna, que nos permitiria ser competitivo, como no caso chinês, que entrou na competição mundial, e hoje a China é realmente a indústria do mundo caminha toda para a China. Vai sobrar muito pouco em outras partes. Partes meio especializadas, para mercados mais limitados, mas o que é mercado planetário, mercado mundial mesmo, a China hoje não dá para competir. O governo permitiu que a Vale do Rio Doce vendesse todo o seu patrimônio de jazidas e de refinarias de alumínio para o maior truste internacional de alumínio, que é o norueguês. Permitiu. Ela devia ter proibido, porque o governo, apesar da Vale ser privatizada, mas o governo tem a golden share da Vale. O governo poderia ter proibido isso, mas não suscitou nada. E nós temos uma política que, aparentemente, ela tem alguns paradoxos que fica difícil da gente entender. Por exemplo, você socorre um grupo, o Grupo Votorantim, quando ia quebrar, por causa do banco, por causa das coisas de celulose, por causa das operações de futuros, etc. e tal, socorre com dinheiro do BNDES. Mas permite que esse mesmo grupo transfira para a China jazidas minerais, de minério de ferro, e plantas industriais de siderurgia e de laminação de metais. O Brasil não tem nenhum centro de estudos da economia mundial, de pesquisa. Iniciada com a Revolução de 30, a Era Vargas introduz a jornada de trabalho, salário mínimo, a licença maternidade, o direito a férias e seus impactos sobre o povo trabalhador. O sindicalismo se expande, o Brasil distancia-se do chicote da escravidão, começa a deixar de ser rural, passa a ser urbano. O varguismo, com apoio popular, que a presidenta Dilma também possui, fortalece o papel do Estado. Surgem a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Indústria Naval e a Vale do Rio Doce, num processo de confronto com o capital estrangeiro. Até hoje, as decisões daquele período definem o que o Brasil é hoje e também as condições potenciais, concretas, para tornar-se uma das nações mais prósperas do mundo, com possibilidades de sobra para pagar a sua trágica e injustificável dívida social. Embora no governo Lula se tenha colocado essa visão num certo sentido, de evoluir a partir dos direitos da sociedade e tudo, não esquecer que foi da Era Vargas as visões dos direitos trabalhistas, a questão da organização da sociedade numa visão urbana, né, de direitos. Né? E o período Vargas, acho que tem dois conceitos importantes. Primeiro, a questão da infraestrutura. Nós temos a Volta Redonda, né,
que dizem que teria sido uma compensação que o Vargas conseguiu negociar por deixar que o esforço de guerra no norte da África passasse pelo Natal e talvez Fernando Noronha, né, como caminho para o norte da África na época, né, mas que tinha aquela visão de que eu não poderia pensar numa indústria de porte ou de mais tecnificada sem que eu tivesse pelo menos uma capacidade de produção de aço, uma infraestrutura, digamos, de meios, né? E isso é importante porque quando chega o período Juscelino, em que se dá a questão do incremento da grande indústria, e fundamentalmente simbolizada pela indústria das montadoras de automóvel, né? Isso se dá porque eu já tinha a Volta Redonda, já tinha uma certa infraestrutura, as empresas que decorriam, digamos, da possibilidade de ter acesso a esse tipo de produção nacional, que dá a visão da indústria nacional, né? A política industrial ela tem que refletir essa visão de conjunto, essa visão estratégica. Nós tivemos anos e anos de debate sobre isso. Nos anos 50 o debate foi muito acirrado, nos anos 40, nos anos 30, nos anos 20. Nós tivemos a opção pela automobilística, apesar da grande debate, anos e anos defendendo uma saída de transporte ferroviário. Se você olhar a pauta importadora e a pauta exportadora da China, nas relações com nós da América Latina ou com a África, a pauta exportadora chinesa é de país desenvolvido. Não é apenas sapato e camiseta. Tem máquina, tem televisão, automóvel, trator, chips, equipamentos de precisão, etc. Não é apenas camiseta e enfim, confecções baratas, né? Entretanto, a pauta importadora dela, o que é? É galinha, soja, minério e petróleo. Ou seja, é a Inglaterra do século XIX. O conflito atual é uma ferida aberta, que exige uma solução de grande envergadura. De um lado, o potencial instalado, a necessidade objetiva do Brasil tornar-se, cada vez mais, uma nação com capacidade de liderar uma industrialização desenvolvimentista na América do Sul. Na contramão, as amarras das armadilhas financeiras que sufocam e sabotam um salto para o futuro, para uma verdadeira independência. Em janeiro de 95, e já é começo do governo Fernando Henrique, final de governo do Itamar Franco, a dívida pública somava naquela oportunidade 108 bilhões de reais. Em 31/12 de 2002, essa dívida foi a 660 bilhões. E ao final do ano passado, 31 de dezembro de 2010, chegou a 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Portanto, nós temos que observar, e aí mais um quadro para ser analisado, é de que o brasileiro nasce devendo R$ 9.622, porque essa dívida pertence ao povo. Ou o povo paga o que o Estado deve com sofrimento, pela falta de bons serviços do setor público ou serviços públicos de qualidade, ou paga isso com sofrimento.